Era uma vez um jovem casal que residia no então bairro pobre de Campo Grande, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Ângela Maria da Silva e Geraldo Emiliano da Silva tinham 2 filhos. Um menino chamado Erivelton e uma menina batizada por Danila. Em virtude dos problemas financeiros peculiares às famílias de baixa renda, ter um terceiro filho não fazia parte dos planos do casal. E quando a gravidez foi descoberta, se tornou motivo de angústia e preocupação. Até a possibilidade do aborto foi aventada. Eu cheguei a chorar no colo do meu pai, dizendo: pai, eu não quero. Mas desestimulada por familiares, Ângela decidiu dar à luz a vida que se formava no seu útero. Essa história, escrita por roteiristas do Céu e protagonizada pela Bola, eu conto a seguir. Sai daí não. Marcos Valnei. Foi assim que em um radiante 22 de setembro de 1984, nasceu Tiago Emiliano da Silva. A criança cresceu ao lado dos irmãos mais velhos e sentiu na pele os dissabores de uma infância pobre, rodeado pela violência que já se registrava nos arredores. O sustento da família, que já era uma tarefa árdua, se complicou ainda mais quando Tiago completou 7 anos. Veio a separação dos pais e o menino teve que seguir em frente, longe da orientação e da proteção paterna. Porém, algum tempo depois, a mãe se casou com Valdomiro de Oliveira Filho, o Miro, que se tornou o pai e incentivador do menino que a essa altura da vida já confessava à Bola os seus sonhos e medos. Nos campinhos de sua infância, o pequeno Tiago tinha como melhor amigo e confidente um vizinho chamado Davi. Tanto os pais de Tiago como os de Davi passaram a incentivar os filhos a buscarem na Bola um caminho paralelo que os levasse para longe da miséria e da violência que os rodeavam. Nessa época, ainda muito tímido, Tiago passou a prestar atenção em uma menininha que morava nos arredores. Talvez tenha confessado algumas vezes ao amigo Davi o quanto achava linda a pequena Isabelle. Tiago não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir aos treinamentos. O que ele fazia? Ele vestia o uniforme do colégio e, protegido pela condição de estudante, tinha direito ao transporte gratuito. Desse campinho, longe da sua residência, ele aperfeiçoava a sua já apurada e elogiada técnica. Ingressou nas categorias de base do Fluminense aos 11 anos e ali fez amizade com Marcelo, que passou a ser o seu melhor amigo. O vizinho confidente e parça, o Davi, havia seguido outro caminho. Tiago permaneceu no Fluminense até os 19 anos, quando foi emprestado para um time gaúcho. Estreou profissionalmente em 2003 pelo Pedra Branca de Alvorada, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Na época, o Pedra Branca se chamava RS Futebol Clube e foi por essa equipe que Tiago disputou a 3ª divisão gaúcha. Suas boas atuações despertaram o interesse do Juventude e assim em 2004 ele se transferiu para Caxias do Sul. Nessa época, somente nessa época, ele criou coragem e confessou a Isabelle o amor que nutria por ela desde a infância. Se casaram oficialmente em 2010. Na breve passagem pelo Alfredo Jaconi, estádio do Juventude de Caxias do Sul, Tiago jogou 30 partidas e marcou 3 gols. O Juventude serviu de trampolim para sua primeira experiência na Europa. Foi contratado pelo Porto de Portugal pela quantia de 2,5 milhões de euros. Sem espaço na equipe principal, passou a defender o time B da equipe portuguesa. No ano seguinte, 2005, foi negociado com o Dínamo de Moscou. O que seria a maior oportunidade até então de sua carreira, se transformou na maior derrocada. Tiago não se adaptou ao frio de Moscou. Foi acometido por uma tuberculose e precisou ficar internado 6 meses na capital soviética. Nessa fase, desanimado, debilitado, pensou em desistir da carreira. A ação imediata e incisiva da mãe e da amada Isabelle foi fundamental para dissuadi-lo da ideia. De volta ao Brasil e recuperado da tuberculose, Tiago Silva decidiu defender o clube que o formou, o Fluminense. E agora, como profissional, reencontrou o amigo Marcelo, aquele dos tempos das categorias de base. Na volta ao Flu em 2006, Tiago atuou por 44 partidas. No ano seguinte, se firmou como zagueiro especialista na bola aérea e se destacou pela velocidade pouco comum nos zagueiros. Em 2007, foi um dos pilares do Fluminense na conquista inédita da Copa do Brasil. Depois teve destaque na campanha do Fluminense até a final da Libertadores de 2008, porém o título não veio. As boas atuações o levaram para as Olimpíadas daquele ano. E nessa vitrine foi visto pelo Milan, que numa negociação milionária pagou uma fortuna pelo seu passe. Assim, Tiago Silva transformou-se em uma estrela do futebol mundial. Virou o capitão da seleção brasileira, depois se transferiu para o Paris Saint-Germain e hoje defende o poderoso Chelsea.
Em 2014, na condição de capitão, estava suspenso e não participou do fatídico 7-1 contra a Alemanha. Foi também em 2014 que Thiago perdeu seu Miro, o pai adotivo que o incentivou tanto. E o amigo Davi, aquele lá da primeira infância, que seguiu um caminho diferente. Na verdade, Davi seguiu outra estrada, mas os caminhos de ambos se cruzaram novamente lá na Europa. O pequeno Davi, o amigo de infância, se transformou em Davi Luiz. No Paris Saint-Germain, Davi Luiz e Thiago jogaram juntos e conquistaram o título do campeonato francês, a Copa da Liga Francesa, a Copa da França e a Supercopa da França. Nada mal para dois meninos pobres, né? Que capricho da bola. Ah, e eles estiveram juntos também na seleção brasileira. Davi Luiz é o 8º zagueiro com mais jogos pela seleção brasileira, são 57 partidas. Já o marido da dona Isabelle tem 109 jogos com a seleção pentacampeã do mundo. É o zagueiro com mais jogos pelo Brasil, e o 5º no total, ficando atrás apenas de Cafu, Roberto Carlos, Daniel Alves e Neymar. Essa é a história de Thiago Silva, o filho da dona Ângela, o marido da Isabelle, o pai do Isago e do Iago, e claro, o amigo do Marcelo e do Davi Luiz. Continência para a história de vida do nosso capitão. Que no Catar a página a ser escrita seja repleta de glória e coroe ainda mais a trajetória do menino pobre lá de Campo Grande. Thiago Silva, uma bela história que a bola escreveu. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino.